Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meus amigos, eu tô aqui para fazer uma análise com vocês da complicada situação que o Ciro Nogueira, dono do PP, e que foi eleito em vários mandatos no Piauí defendendo o presidente Lula, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, que tudo que tem no Nordeste é por causa do Lula, que não dá para negar que o Lula, não tem como negar que o Lula melhorou a vida do nordestino, do piauiense. E foi feita uma pesquisa, meus camaradas e camaradas, aqui, que a Revista Fórum está trazendo, inclusive vou pedir para que vocês acessem, está disponível aqui no nosso portal da Revista Fórum, o material que foi assinado pelo Glauco Faria, que traz aqui, ó, pesquisa para o Senado no Piauí, traz cenário preocupante para Ciro Nogueira. Um dos líderes do bolsonarismo tem sua reeleição em risco, segundo o levantamento. Confira os números. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Amostragem, que foi divulgada inclusive na última sexta-feira, dia 18, na semana passada. Faz uma semana hoje, né? E que o presidente Lula aparece liderando ali as pesquisas de intenção de voto. Os aliados do presidente Lula aparecem ali liderando as pesquisas de intenção de voto. Os dois candidatos apoiados tanto pelo presidente Lula quanto pelo governador Rafael Fonteles aparecem disparado na frente. Inclusive, como são duas vagas para o Senado, o segundo colocado chega a ter 20 pontos percentuais de diferença do Ciro Nogueira. E aqui tem um ponto que a gente precisa chamar para a discussão que é bem interessante, que é o quê? O Piauí, a gente pode dizer que é o estado mais lulista do Brasil. Não vou dizer que é petista necessariamente, mas o mais lulista. Por quê? Primeiro, elegeu o presidente Lula com a margem de mais de 76% no segundo turno e 74% no primeiro turno. Foi a maior diferença, inclusive, entre Lula e Bolsonaro. Foi no estado do Piauí. Segundo, o atual governador Rafael Fonteles, ele tem uma intenção de votos, só considerando votos válidos, para a eleição de 2026, para disputar a reeleição, pasmem, de quase 90% do eleitorado do Piauí. E aí, neste momento, o Ciro Nogueira, que é visto como um marajá, que gasta dinheiro para cima e para baixo de jatinho, como a gente já mostrou aqui para vocês, que vive fazendo ali, inclusive, proselitismo nas redes sociais, dizendo que o governo precisa parar de pensar que o bolso do povo é o bolso do governo, sendo que é ele que gosta de promover farra com dinheiro público, está em um cenário complicado. Por quê? Eu vou ler aqui os dados da pesquisa para que vocês entendam e já vou adiantar para vocês. Não se surpreendam se acontecer um reposicionamento do Ciro Nogueira muito em breve. Por quê? Vocês vão lembrar que ainda no final do ano passado, chegou a viralizar em alguns veículos da mídia, que o Ciro Nogueira teria procurado a Gleisi Hoffmann, ou melhor, tinha encontrado com a Gleisi Hoffmann nos corredores de alguns eventos políticos em Brasília, e ele teria olhado para ela e tinha dito o seguinte: Gleisi, voltei a ser centrão. Carlito, mas como é que o Ciro Nogueira, um aliado histórico do presidente Lula lá no Piauí, decidiu se bandear pro bolsonarismo, mesmo com o vídeo dele pedindo voto para Lula em 2018, dizendo que não largaria a mão de Lula, que Bolsonaro era um fascista, que não tinha como não estar do lado de Lula, que Lula foi o melhor presidente da história desse país, em específico pro povo piauiense, que ele, mesmo como presidente do PP, entendia que uma coisa são os políticos do PP no Nordeste, outra coisa seriam os políticos do PP no Sul e Sudeste, porque no Nordeste não teria como os políticos do PP se voltassem contra o presidente Lula, porque era uma questão de consciência. Ao passo, meus amigos, muita gente esquece disso, tá? Mas o PP fechou uma coligação com Geraldo Alckmin e o PSDB em 2018. E o mesmo Ciro Nogueira, presidente do PP, que estava na coligação com Alckmin, traiu o Alckmin para apoiar o Lula e o Haddad em 2018. Tem foto dele fazendo L, tem vídeo dele pedindo que o presidente Lula seja solto, dizendo que era uma vergonha o que estava acontecendo, que decisão judicial se cumpre, né, mas que é um absurdo, que não se poderia tirar o Lula da corrida eleitoral, que era uma vergonha, e que quem perdia com isso era o brasileiro e a democracia, porque um nome como o presidente Lula, que foi o maior presidente da história do Brasil, estando fora de um pleito eleitoral, era muito ruim para a própria democracia, palavras do Ciro Nogueira, tá? E aí sai essa pesquisa, que eu vou ler para vocês os dados agora aqui, tá? Que vocês vão entender e vão rir junto comigo. Por quê? No primeiro cenário que a pesquisa fez ali, o atual senador e possível candidato à reeleição Marcelo Castro, do MDB, com o apoio do presidente Lula e do governador Rafael Fonteles, do PT, lidera com 66,15% das intenções de votos. Em seguida, vem o deputado federal Júlio César, do PSD, que também conta com o apoio do presidente Lula e do governador,
Rafael Fonteles, com 55,9%. Em terceiro lugar, aparece Ciro Nogueira, do PP, que é apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, com 36,6%. Em um outro cenário, né, o segundo cenário que foi feito, o Marcelo Castro mantém a liderança com 63,25% das intenções de voto, seguido por Júlio César com 51,80%, e Ciro Nogueira permanece em terceiro com 35,1%. E aí, qual que seria o problema que o Ciro Nogueira teria, Carlito? O Piauí deu no segundo turno 76,86% dos votos para Lula e 23,14% para Bolsonaro. E aí você fala assim, Carlito, isso aí já é um absurdo, que é uma margem muito grande. Por isso que o Ciro Nogueira está tentando se remodelar. Inclusive, tá? Quando eu digo que ele pode estar tentando nesse momento fazer um rebrand, não se surpreendam, por quê? Essa situação do Eduardo Bolsonaro pode até ajudar o Ciro Nogueira, porque a gente está vendo aí toda a mobilização do Ciro, do Centrão meio que se afastando do bolsonarismo neste momento, querendo criar ali uma casca própria. E muita gente falando que talvez essa seja a oportunidade perfeita que o Ciro Nogueira estaria buscando para poder buscar promover de novo essa divisão de dois PPs. O PP do Nordeste, que seria ligado à esquerda e ao Partido dos Trabalhadores, supostamente, com o PP do Sul e Sudeste, que seria de direita bolsonarista, ou de direita mais conservadora, tá? Porque olha como é que o cenário é ruim para ele. Além do presidente Lula ter tido quase 80% dos votos no segundo turno, quase 75% no primeiro turno, e neste momento ele ter praticamente 20% de intenção de votos a menos que o segundo colocado, porque são dois senadores eleitos na eleição de 2026, né? O Ciro Nogueira ainda tem um outro problema, que é o quê? O atual governador Rafael Fonteles foi perguntado também nessa pesquisa sobre a intenção de voto do eleitorado piauiense para o ano de 2026. E entre os indivíduos que foram ouvidos, entre 85,75% e 88,46% dos votos válidos das pessoas que foram ouvidas irão para a reeleição do governador do Piauí. Traduzindo, hoje o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, teria quase 90% dos votos válidos, de acordo com essa pesquisa, se a eleição fosse hoje. Carlito, mas por que o Ciro Nogueira decidiu abraçar o bolsonarismo sabendo que o Piauí é um estado ligado ao PT, ou ligado à esquerda, ou ligado ao Partido dos Trabalhadores? Porque ele não calculava que o Lula venceria a eleição em 2022. Todos eles imaginavam que o Bolsonaro seria vitorioso por causa de tudo que o mercado montou, tudo que a grande mídia tradicional montou, toda a estrutura que o próprio Bolsonaro montou dentro do governo para vencer a eleição, com todo o custo que a gente viu que gerou para o Brasil. Com todo o custo. E aí o que aconteceria, Carlito? Se Bolsonaro fosse reeleito, Lula provavelmente não seria candidato mais a nada. Por quê? Porque isso seria visto como uma derrota muito grande, né? Lula já teria 80 anos em 2026, eles usariam esse critério da idade do Lula para atrapalhar a eleição do Lula em 2026, que eu não acredito que o Lula seria candidato em 26 se ele perdesse a eleição em 2022. E a esquerda teria dificuldade em fazer um sucessor. Por quê, Carlito? Porque o Bolsonaro teria um bom governo? Não, porque a mídia trabalharia para botar o Tarcísio como sucessor natural do Bolsonaro, como tem feito. E aí o Ciro Nogueira não fez o cálculo de que o Lula teria força para vencer o Bolsonaro. E aí a gente viu acontecer o que a gente está vendo agora. Ele preterido, e não se surpreendam se o Ciro Nogueira abrir mão da candidatura à reeleição ao Senado no Piauí para ser candidato ao cargo de deputado federal só para não perder o poder. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, lê a matéria que está lá no site da Revista Fórum, tá no nosso site, né? Procura lá material escrito pelo Glauco Faria e comenta o que você acha que vai acontecer com o Ciro Nogueira, que deve estar nesse momento, meus amigos, preocupado em manter ali a sua base, a sua proximidade com o Bolsonaro, mas quer se manter no poder. Então vai precisar abrir mão do bolsonarismo, né, para poder dizer que está com Lula, ou pelo menos não mostrar que está contra Lula. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na semana que vem. Tchau!